conferência de hoje é sobre racialidade na clínica psicanalítica. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o Paulo Bueno. Eu vi que o Pedro está ali também, no fundo, né? Então ele vai falar um pouquinho com a gente. E aí eu vou fazer uma breve apresentação do Paulo, é, do mini currículo dele, né? Quer dizer, do grande mini currículo dele. E aí a gente vai seguir o mesmo fluxo das outras conferências, né? Então o Paulo vai ter um tempo de explanação de mais ou menos aí 40, 50 minutos, e aí depois a gente vai abrir para as discussões e trocas, tá bom? Então, o Paulo, ele é mestre e doutor pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, é psicólogo, supervisor clínico e acompanhante terapêutico, é docente da pós-graduação do Instituto Gerá, pesquisador do Núcleo de Pesquisa Psicanálise e Sociedade, integrou o grupo Balaio de Acompanhamento Terapêutico, do SEDES, é professor convidado do programa Fellowship da Art Center for Journalism and Trauma, da Columbia University, nos Estados Unidos, e os temas de pesquisa dele estão em torno da psicanálise em instituições, saúde públicas e relações raciais. Paulo, caso tenha faltado alguma coisa no seu mini currículo, você pode agora inserir. E seja bem-vindo ao café. Muito obrigada por ter aceitado o convite e fique à vontade para nos contemplar aí com seu conhecimento e prática clínica. Bom dia, gente, a todos, todas e todes. Bom dia, Denise, Luiz, que fizeram essa mediação, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje, nessa manhã, trocando algumas ideias, né. Muito contente por estar aqui com vocês hoje no Café Borromeano e poder falar sobre um tema que é tão importante para todas nós e que cada vez mais ganha corpo num momento, acho que importante, né, do nosso país, um momento importante também para a psicanálise poder continuar no seu movimento de repensar-se continuamente. Bom, a ideia é falar um pouquinho sobre o tema da raça na clínica, né? E para iniciar, eu gostaria de já fazer o apontamento de um dado de uma pesquisa muito famosa, datada do ano de 1995, feita pelo Datafolha. E essa pesquisa, ela fazia algumas perguntas, né, para a população brasileira a respeito da questão da percepção racial e da percepção também do racismo no seu cotidiano. E, curiosamente, 89% dessas pessoas afirmaram pela existência do racismo. Até aí, na realidade, não é uma grande novidade, né? Mas o ponto que chama a atenção é que apenas 10% admitiram ver ou ouvir o racismo. Então, ao mesmo tempo que você afirma a existência, você fala também que nunca presenciou situações de racismo. Isso é um grande paradoxo, né? Mas que, ao mesmo tempo, desenha o modo em que o racismo se processa aqui no Brasil. Ele existe, mas ninguém enxerga. Então, a gente pode inferir uma inaudibilidade e uma invisibilidade desse racismo. Um fenômeno que não é nem enxergado, tão pouco escutado. E se ele se processa dessa forma, essa é uma forma que eu tendo a pensar, é justamente porque ele está na atmosfera, no sentido metafórico. É como se fosse algo que a gente admite a existência simplesmente por estar no ar, mas que, via de regra, a gente não o reconhece como parte do nosso cotidiano, como parte das nossas experiências. A gente não reconhece quando o colega do lado da instituição que a gente trabalha comete atos racistas, a gente não reconhece quando familiares nossos soltam determinadas piadas racistas. É algo que está por aí.
tá por aí, tá na atmosfera e vai ter efeitos exclusivamente para aquele que respira. Essa atmosfera racista, eu venho pensando que é justamente o processo em que o racismo se torna cotidiano. Ele já não é mais um fenômeno episódico, um fenômeno pontual, mas um fenômeno que compõe e atravessa o cotidiano das pessoas racializadas, que é vivido cotidianamente, que é vivido de maneira quase ininterrupta, justamente por estar na atmosfera. Bom, essa na realidade é uma reflexão, né, introdutória, a gente vai poder retomar a isso, porque no fundo o que eu quero afirmar é que, sendo o racismo cotidiano, ele o é justamente porque produz feridas que são feridas traumáticas. E essas feridas traumáticas que são produzidas no sujeito racializado é o que, de alguma maneira, né, nos ajudará a introduzir a temática da psicanálise. Eu quero falar um pouquinho, né, de uma maneira introdutória sobre o tema do trauma na psicanálise. Quero falar sobre o trauma para poder chegar na ideia de um trauma coletivo, para a partir daí a gente poder fazer algumas amarrações com o tema do racismo. Tem todo um percurso, né? O trauma e psicanálise tem uma relação muito íntima, né? A psicanálise ela nasce pensando, os estudos do Freud sobre o psiquismo se iniciam com ele pensando sobre a questão traumática e atravessa todos os grandes momentos de virada no interior da própria teoria psicanalítica. Então, desde o princípio ali na teoria da sedução, que a gente vai ter de alguma maneira uma primeira teoria, né, da neurose como sendo resultante de uma situação evocadora do trauma, tem uma noção bastante particular do trauma, que é o trauma se caracterizando como um acontecimento, quer dizer, caracterizado pela facticidade de um acontecimento. E a psicanálise ela vai nascer justamente no ato freudiano de fazer uma releitura dessa primeira teoria do trauma. Uma releitura em que ele vai abandonar a teoria da sedução para pensar agora pela via da fantasia, da teoria da fantasia. Quando ele manda a famosa carta ao Fliss, de 1897, em que ele diz que não acredita mais na própria neurótica, né? O que ele está fazendo é justamente esse movimento em que o que está em jogo não é o fato da neurótica falar verdades ou mentiras, mas tem uma passagem de uma mudança do estatuto do conceito de verdade. E nessa modificação do conceito de verdade, já não está mais no primeiro plano a facticidade, uma verdade que é caracterizada por uma facticidade, mas uma verdade que se constrói ficcionalmente. E a ficção pela qual é tecida essa verdade, ela é dada justamente pelas agulhas, pelo tecido da fantasia. Então, não é que se abandona uma teoria do trauma, mas na realidade você propõe uma nova teoria do trauma que é reinterpretada, portanto, pela teoria da fantasia. A fantasia interpreta o trauma. O que está em primeiro plano não é mais a facticidade, mas uma possibilidade de interpretação fantasística do trauma. De certa maneira, né, que a gente vai entender então o trauma bordado nesse tecido da fantasia. Nesse momento, então, né, da teoria da fantasia, em que a gente já pode pensar a fantasia como aquilo que produz trauma, e produz no sentido de produzi-lo não enquanto um acontecimento factual, mas quanto um fato de discurso,
ou seja, também tem uma outra noção de factualidade, foi a teoria que imperou, a teoria que deu sustentação à psicanálise e que, de alguma maneira, não sofreu grande desestabilização até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é um grande acontecimento, né? Um acontecimento que traz um novo conjunto de sintomas a partir da neurose de guerra. Então, é um novo quadro, com sintomas bastante particulares, e as ciências que, de alguma maneira, lidam com o psiquismo, com a subjetividade, terão que se haver com esse novo fenômeno social e com esse novo quadro psicopatológico que é a neurose de guerra. A psicanálise também teve que lidar com isso. Teve que lidar, e lidou inclusive na linha de frente, né? O Ferenczi, ele dirigiu a ala hospitalar em Budapeste, que atendia neuróticos de guerra, e outros tantos psicanalistas também ocuparam esse papel. Bom, então com a neurose de guerra, há uma primeira desestabilização da teoria do trauma, uma segunda desestabilização, né, já que a primeira foi com a teoria da fantasia, mas que é uma desestabilização interessante porque as neuroses de guerra, que é o desenvolvimento de uma série de sintomas a partir de um fato bastante disruptivo, coloca a psicanálise a ter que repensar a ideia da fantasia como produtora do trauma. Porque ali, evidentemente, há um acontecimento, há um fato absolutamente inegável, e fica muito marcado que esses sintomas eclodem justamente após esse fato. Então, é a explosão de uma granada, é uma série de pessoas que tu vê tombando à sua frente, é a morte de um parceiro, é a perda de um determinado membro do corpo, a amputação de uma mão, a amputação de um braço, a amputação de uma perna. Então, são fatos muito evidentes a partir dos quais esses sintomas aparecem. Sintomas que estavam completamente fora de perspectiva na vida desse sujeito antes do fato. Então, isso obriga a psicanálise a se repensar. E, de fato, o Freud ele se põe a trabalhar de 1915 em diante, ele publica vários textos em que ele vai mencionar a questão da neurose de guerra, há textos específicos sobre a neurose de guerra, quando ele faz as elaborações do Além do Princípio do Prazer, a neurose de guerra ocupa um lugar central. Assim, não são poucos os textos assim, que o Freud vai trabalhar nas conferências introdutórias, quando ele vai compartilhar com a sua plateia o tema do trauma. Ele também vai recorrer à neurose de guerra, porque é um abalo, né? Que vai ter que fazer ele repensar esse conceito tão basal para a psicanálise. Então, durante muitos anos, ele está nesse período de pesquisa. De desenvolvimento, de propostas. Tem a segunda dualidade pulsional, a gente tem uma segunda tópica que vai modificar completamente a psicanálise, né? E com essas novas categorias conceituais, com esse novo quadro conceitual, ele vai ter que repensar também o trauma a partir da neurose de guerra. Eu vou entendendo que o formato mais bem definido de um novo conceito de trauma, ele acabou surgindo com inibição, sintoma e angústia, que é quando Freud traça o conceito de desamparo, a partir do qual a gente consegue pensar o trauma como ausência de recursos diante de um acontecimento.
há uma definição bastante concisa, mas que nos dá os instrumentos teóricos para conseguir incluir tanto a dimensão sexual do trauma, como essa dimensão de um grande acontecimento que vem de fora, em termos freudianos, que é a posição do sujeito diante de uma determinada situação que evoca o perigo. É a posição do sujeito diante do traumático. E afirmar que essa ausência de recursos diante do acontecimento é o que dá a medida do trauma, inclui tanto os nossos traumas mais primordiais, como também o modo que nós nos posicionamos diante desses grandes acontecimentos impactantes. E isso tem a ver, obviamente, com o sujeito, porque se a gente está falando sobre os recursos que um sujeito tem, isso o implica diretamente, mas, ao mesmo tempo, leva em consideração os acidentes da vida. Bom, o acontecimento, então, portanto, o acontecimento traumático, a gente vai pensando ele como algo que marca uma descontinuidade. Então, existem diversos acontecimentos, né? Diversos acontecimentos históricos, por exemplo. A gente pode pensar o genocídio como um acontecimento que marcou uma descontinuidade histórica. Não dá para a gente narrar a história da mesma maneira, a história ocidental da mesma maneira antes e depois do genocídio. Não tem como. São outros termos, são outras categorias que a gente vai ter que se utilizar para poder falar sobre essa história. Penso que a escravização e a colonialidade também são grandes acontecimentos históricos, né, que muda completamente todas as perspectivas e as coordenadas de representação do mundo e, consequentemente, como que a gente vai poder contar essa história. Tem um antes e depois em relação a isso. Mas mesmo quando a gente vai pensar em termos subjetivos, um acontecimento, ele também marca uma descontinuidade. Ele marca uma descontinuidade, por exemplo, da nossa atividade consciente. O que é uma completa desorientação, né? Num momento de absoluta e profunda angústia que o sujeito é tomado. Tem pontos ali de descontinuidade, justamente uma descontinuidade das coordenadas simbólicas, através das quais a gente se organiza em relação ao mundo e em relação ao outro. Então, o acontecimento ele tem esse potencial de eclipsar, literalmente, né? As nossas possibilidades de antecipação, inclusive. A gente perde essas referências. Porque a todo momento a gente precisa dessas antecipações. A gente precisa dessas antecipações na relação com o outro. A gente cria uma pequena narrativa, né? Uma pequena narrativa para nós mesmos de como que se dará a nossa relação com o outro. A gente faz um pequeno roteiro de como acontecerá e a gente até tende a tentar entrar em um acordo com esse outro a respeito desse roteiro. E se há uma fuga muito radical desse roteiro, a gente se perde bem profundamente, né? Bom, então essa antecipação ela é fundamental. O que eu vejo, trazendo um pouco para o tema da questão racial, é o quanto pequenas situações cotidianas que envolvem a raça têm
um forte potencial de operar como um acontecimento. É muito curioso na clínica a quantidade de sujeitos absolutamente letrados racialmente, conscientes da sua posição racial, sujeitos que, inclusive, têm um engajamento em lutas antirracistas, sujeitos que têm uma articulação para poder tratar o tema da própria raça, que sabem exatamente como funciona e como opera o racismo, e são tomadas por uma situação, às vezes, muito sutil, mas que os impede de responder à altura dessa situação sutil de um racismo, ou mesmo situações mais escancaradas de um racismo. Tem um. Eu ia pensar em um exemplo, mas. Porque aí chega esse momento, né, que a gente tenta trazer um exemplo que não seja exatamente um exemplo da clínica, mas situações racistas em que tu vê que a pessoa tem completas condições intelectuais de fazer a leitura dessa cena, sabe que está sendo racialmente violentado, mas que não consegue reagir da maneira que ela ensaiou que reagiria. Não consegue responder, não consegue se defender. Simplesmente cai numa posição de imobilidade, de silenciamento diante dessa violência. A minha intuição é que essa impossibilidade de responder tem a ver com algo da ordem do trauma e tem a ver com a ordem de um trauma coletivo. Bom, mas então o que seria esse trauma coletivo? Porque, obviamente, isso não é um termo cunhado pelo Freud, não é um termo trabalhado por ele, mas que me parece importante a gente poder pensar para poder compreender uma série de fenômenos e tem, de alguma maneira, uma utilidade, inclusive, para a clínica psicanalítica. Uma autora que eu gosto bastante, a Colette Soler, ela vai nomear o traumatismo coletivo como um dos nomes do horror do mal-estar quando este vem de surpresa. É interessante, né, pegar esse significante surpresa, porque é um significante que tem tudo a ver com a definição freudiana de trauma. Tem a ver com acho que mais do que com a definição freudiana de trauma, tem muito a ver com a definição freudiana de angústia. E muito a ver com a definição freudiana de desamparo. Então, esse elemento da surpresa, ele é fundamental, né? É uma surpresa justamente porque os teus recursos de leitura da situação, eles não vão conseguir dar conta desse elemento que chega, desse elemento que traz a emergência do mal-estar, esse elemento que produz um grande horror e o produz coletivamente. Daí, a gente pensar uma série de exemplos de grandes catástrofes que entram justamente nessa linha, né, de um traumatismo coletivo. A guerra é um exemplo muito evidente, mas não apenas. A gente pode pensar em outras catástrofes, como o tsunami, como o terremoto, os ataques terroristas. O ataque às Torres Gêmeas em 2001 certamente é um traumatismo coletivo, que faz, necessariamente, nos obriga também a uma releitura da história. Há um antes e depois do 11 de setembro de 2001.
Então, todos esses elementos, né, eles são tidos como um grande traumatismo porque acomete toda uma coletividade. Bom, a pergunta do psicanalista, que é a pergunta fundamental, é se todos e todas se traumatizam em um traumatismo coletivo. Que basicamente é isso que nos interessa, né? Acho que é importante a gente conseguir fazer essa nomeação, mas a nossa questão em seguida vem, é se todos e todas se traumatizam. E a resposta, ela tende a ser negativa, porque há dois tempos do trauma. O primeiro tempo do trauma é o tempo de choque, o tempo de um instante traumático. E o segundo tempo é o tempo das sequelas no sujeito. Isso já está desde a teoria da sedução do Freud, se a gente for parar para pensar. Porque o que ele recolhe com aquelas jovens histéricas é justamente o segundo tempo, o tempo das sequelas, disso que ele infere suceder a um tempo primeiro, que seria o tempo do trauma. Então, esse segundo tempo ele é um a posteriori que vai retroagir sobre a retroação. Acho que a gente pode, na realidade, acho que ela vem em outro momento de elaboração, né? Mas é um segundo tempo que sucede ao primeiro tempo do trauma. E justamente por haver esses dois tempos e um intervalo entre esses dois tempos, que em psicanálise a gente vai entender que nem todos se traumatizam num trauma coletivo. Primeiro porque a gente vai recolher, evidentemente, que nem todos traumatizam um traumatismo coletivo, mas aí a gente vai conseguir pensar teoricamente que isso está ligado justamente ao intervalo entre um choque que chega que pode chegar a todos e a todas, né? E essas sequelas no sujeito, quem ali está é o inconsciente. Ao sujeito do inconsciente que vai lançar mão dos recursos à disposição para poder simbolizar esse impacto primeiro, que é um impacto de real. E utilizando dos seus recursos, que obviamente estão completamente ligados à sua constituição subjetiva, à sua posição no mundo, tá ligado à maneira que ele estrutura a relação com o outro, em termos de fantasia, ao poder dispor dos seus recursos simbólicos, que a gente vai ver ali como resultado, né, uma manifestação sintomática das sequelas, de uma invasão completamente angustiante de um real, ou não, para esse sujeito. Então, essa questão, essa nossa questão, né, psicanalítica, que é aquilo que vai apontando para a clínica, inclusive são questões bem interessantes para a gente fazer, né? A gente pega, por exemplo, essas grandes situações de trauma, né? Há muitos psicólogos e psicanalistas, consequentemente, né? Dentro do grupo de psicólogos que são colocados para atender esse público, tem alguns psicanalistas que vão atender estudantes de escolas que sofreram atentados. Muito interessante poder, inclusive, levantar a interrogação do por que não com esses sujeitos. Com alguns sujeitos, né? Por que não? Houve ali, né? Porque justamente com ele, porque ele teve condições, de alguma maneira, metabolizar esse choque traumático, diferentemente de outros e outras. E aí a gente vai entendendo, né? Vai entendendo, vai pensando, vai levantando algumas hipóteses a respeito. Mas se tem algo fundamental que fala da participação subjetiva do sujeito na possibilidade de metabolização desse trauma, é que a leitura que o sujeito faz desse acontecimento participa diretamente, inclusive da leitura do trauma, da definição do trauma. Essa leitura participa da definição do trauma.
E os componentes dos recursos que ele tem disponíveis para conseguir fazer a leitura do trauma incluem, além do desamparo primordial e outros tantos recursos da ordem do simbólico, da fantasia, inclui também o discurso social. O discurso social também compõe as condições de leitura do sujeito desse acontecimento. Bom, então acho que esse é um ponto, né? Um, um ponto importante que é o traumatismo coletivo e como que o sujeito participa também, juntamente com o discurso social que lhe é ofertado para poder fazer a leitura desse acontecimento. E aí eu queria voltar novamente para a questão da cena, né? A cena que eu havia trazido antes de introduzir o tema do trauma coletivo. Essa cena paralisante, essa cena que um acontecimento nos impede de responder à altura a uma situação racista. Eu tenho a hipótese de que o racismo cotidiano, portanto, ele produz cenas raciais. Essas cenas raciais têm um potencial traumático e nesse potencial traumático a possibilidade de uma implosão temporal. Ao mesmo tempo que a gente perde as coordenadas para conseguir se situar espaço-temporalmente, naquele instante imediato, né? A gente perde, inclusive, todas as narrativas que a gente já tem pré-programada para responder à cena racial, à cena racista. Existe também uma implosão da distinção temporal entre a atualidade e o passado colonial que, de alguma maneira, invade a cena presente. Então, o que se monta é justamente a cena colonial clássica, que é essa cena em que, diante de um sujeito subalternizado, escravizado, entra a representação do senhor e da sinhá, né? Isso é algo que, obviamente, tem a ver com o discurso social, porque desde muito cedo nos é transmitida essa cena. Essa não é uma cena inventada na cabeça de cada sujeito. Bom, vamos lá. Assim que a gente entra na escola e tem as nossas primeiras aulas de história do Brasil, começa a se desenhar uma representação do que é o negro e do que é o branco, de qual o lugar de cada um dentro da história. E essa cena é colocada de uma maneira absolutamente aviltante para o sujeito negro e para o sujeito indígena, justamente porque escolhe-se um recorte de como transmitir essa história, que é pela via da dominação europeia sobre esses corpos, pela via econômica, pela via do apagamento de todos os saberes, de todas as práticas, de todo acúmulo cultural que, inclusive, faz parte do nosso cotidiano atualmente, mas não é isso que é falado. E o que ganha protagonismo é um determinado tipo de cena, que é a cena da violência da escravização. Isso é um recorte. E precisa ficar muito evidente para a gente que isso é um recorte.
Eu acho que isso, inclusive, é o que há de menos importante se a gente for pensar em termos daquilo que deve ser transmitido da nossa história política. Se a gente for pegar aquilo que há de essencial na história política, a gente vai ter que entender que muito mais importante do que o que nos é transmitido é o fato de que ali onde houve escravização, houve uma resistência muito forte, muito organizada. Uma resistência, por exemplo, pela via dos quilombos. Os quilombos, eles são uma instituição absolutamente importante, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, com outros nomes, tem os palenques e outras formas, marronagem, outros nomes que foram dados, mas que tem a mesma estrutura de organização. A mesma estrutura de organização, a mesma estrutura de resistência e também um fazer político. Não é simplesmente um espaço de refúgio, mas foram organizações políticas que fundavam uma economia, não só uma economia de, de, de plantação e colheita, mas uma economia de trocas. Uma economia de trocas com as cidades próximas desses quilombos. Tinha regras políticas, regras de relações. Tanto que o Clóvis Moura, ele chama Palmares de República de Palmares, a primeira república brasileira. Então, existem outras formas de você poder contar a história do negro que nos é impedida. Por isso que eu falo que essa cena racial é uma cena produzida, e uma cena produzida que, de alguma maneira, como diz a Grada Quilomba, né, a cada cena racial, a cada acontecimento racial, o que vem à tona é essa cena colonial. Isso, bom, sem contar as novelas e toda a teledramaturgia, né, que de alguma maneira vai reforçando essas cenas desde muito cedo. Bom, se a gente está falando de cena, a gente vai pensar num protagonista, que é justamente o protagonista racista. Existe aquele que é tomado como objeto, né, dessa cena, que é o sujeito abjetalizado. Um sujeito que é tornado objeto, o sujeito racializado, ele é tornado objeto, ele é objetalizado e abjetalizado. Mas tem um outro ponto muito importante, que é a plateia. É interessante que naquele texto sobre o humor, o Freud ele coloca um acento nessa figura terceira da relação, que mais do que aquele que é que é que é ironizado, o que interessa é esse terceiro, é o contar para alguém. E esse terceiro ele tem um papel muito fundamental, porque é dele que se trata. É para ele que se dirige o discurso. O discurso ele não é dirigido para o sujeito objetalizado. O sujeito objetalizado, pelo contrário, em alguma medida, ele é expulso do laço que se estabelece na cena de humor. Da mesma maneira, na cena racista, ele é catapultado para fora do discurso. É a um outro que eu me dirijo utilizando-se desse como um objeto objetalizado para produzir efeitos de riso ou qualquer outro tipo de efeito nesse terceiro. Então, por isso a plateia é muito fundamental na cena racial. Estando fora do laço e traumatizado, que, de fato, esse sujeito racializado não tem condições de reação. Por isso que a plateia ela tem um papel muito fundamental, né? Porque é nela que vai se realizar a cena racista. Então, a sua omissão, ela acaba sendo um ponto crucial para a realização da cena racista. Bom, por quê? Porque, bom, ele está em condições, né? A plateia,
ao contrário do sujeito racializado, é capaz de ouvir e enxergar o racismo. Então, eu tenho mais alguns pontos aqui, gente, mas eu quero finalizar por aqui, para que a gente possa conversar um pouco. E aí eu acho que eu vou ter condições melhores para poder avançar a partir das respostas daquilo que vocês colocaram. Tá bom? Então vou literalmente fazer um corte, né? Um corte antes de chegar naquele que seria o último significante programado, mas aí acho que a gente vai poder ir por outros caminhos. Tá bom. Paulo, obrigada a priori agora pela sua primeira explanação. Enfim, acho que várias coisas vão emergindo, assim, à medida que você vai falando, né? E aí a gente está aberta aí as perguntas, trocas, e as pessoas que tiverem interesse em fazer alguma pergunta, a gente só pede para que levante a mãozinha, para que possamos estabelecer uma fila, né, na ordem das perguntas. Eu não queria ser a primeira, mas estou com uma questão aqui, orgulhando, assim, eu acho que a tua fala, Paulo, me fez retomar, acho que é um dos capítulos da Grada Quilomba, no Memórias da Plantação, que ela fala sobre esse efeito paralisante também, acho que ela tem um capítulo que ela dedica a isso, né? E estava pensando aqui no outro ponto, quando você faz essa retomada, muito interessante assim, nos textos do Freud, sobre a questão do trauma, e eu estava até discutindo com a Regiane semana passada um pouco sobre isso. Quando você pega um texto do Freud sobre o início do tratamento, né, que é um texto de 1913, e aí depois o texto, acho que Caminho sobre a Psicoterapia Psicanalítica, que já é um texto de 19, esses textos são textos, um texto com um ano antes da Primeira Guerra e um texto depois da Primeira Guerra, né? Entre 14 e 18. Eu achei interessante você ter retomado, que a gente estava às voltas com essa questão na semana passada, do quanto essa emergência desse trauma social, estava pensando quando você fala da coisa do genocídio, do próprio processo de escravização, faz um giro teórico para o Freud, e clínico também, eu acho, porque eu acho que a partir daí, inclusive no caminho sobre a psicoterapia psicanalítica, que ele fala sobre a possibilidade de clínicas públicas e do acesso de atendimentos a pessoas em condições sociais, enfim, de outra hora. Então, eu estava pensando nisso que você falou, em termos de prática clínica, assim, e até pensando um pouco nas clínicas públicas, que depois acho que a própria Elizabeth Andantor fala um pouco sobre as clínicas públicas em Freud. E aí eu queria que você, não sei se pudesse nos dar notícias um pouco disso, assim, de qual o efeito em termos de prática clínica, né, essas questões, e falando até em termos da própria escravização, podem ter, assim, né? E aí eu fico pensando até um pouco no contexto do coletivo, que atualmente a gente recebe pessoas, é isso, né, que fazem uma solicitação direta, por exemplo, de serem atendidos por analistas negros, né, por exemplo, né? Acho que do quanto essas questões chegam à clínica, assim, né? Seja no Freud, seja na nossa clínica, né, que eu acho que a gente também vai se denominando como uma clínica social, porque tem uma interface no social. Enfim, eu não sei se eu abri demais, se eu estou conseguindo fechar assim, qual que é a questão, mas dos efeitos dessa clínica hoje, por exemplo, né, que precipitado também por esses processos de colonização e escravização, param nessa demanda que, por exemplo, a gente recebe hoje como coletivo. Então, queria, não sei como chegou meus comentários aí para você, mas queria poder falar um pouco sobre isso. Perfeito. Posso responder já?
Tá bom, Pode, perfeito. pode, pode. Porque senão depois eu vou me perder se vierem outras questões antes dessa, porque acho que de fato que você traz suscita muitos pontos, né? E eu não sei se eu vou responder, mas eu vou fazendo alguns comentários a partir dos pontos importantíssimos que você coloca. O primeiro, eu realmente acho que é muito fantástico o que acontece entre um texto e outro. Mas já no início do tratamento, tem um ponto que eu acho muito interessante. Ele vai falando sobre a dificuldade, né, da psicanálise sendo institucionalizada pelo Estado, vai falando sobre a dificuldade em a gente pensar a questão de uma psicanálise sem pagamento. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, e que ele solta aquela frase, né, misturar o ouro da análise com o cobre da sugestão, ele, ao mesmo tempo em que ele coloca um freio em relação, bom, eu acho que isso já não é mais uma psicanálise que talvez mereça ganhar esse nome, ao mesmo tempo ele faz uma aposta política, ele faz uma análise clínica, e ao mesmo tempo ele faz uma aposta política de, num futuro, queremos sim uma psicanálise para todos. Já em 1913, ainda que em meio a isso, muitas vezes o que se produzirá, muito provavelmente, vai ser a sugestão. Mas ele faz uma aposta de que a gente não deve recuar diante disso. Isso eu acho muito interessante, porque, obviamente, tem uma distinção entre 1918 e 19, não lembro exatamente, e 13, mas a aposta política ela já está ali, já está lá. Não tem tanto uma aposta clínica, mas a aposta política já está lá. Que a gente não deve recuar. Aí, bom, enfim, a Primeira Guerra, tudo muda, né? E eu acho que o que você traz também é muito precioso. De fazer essa leitura do impacto da Primeira Guerra, não é um impacto apenas clínico. É até um pouco que eu tentei trazer, mas eu acho que eu já não consegui explicitar da maneira que eu gostaria. Existe um impacto clínico, evidentemente, que a gente está falando de um novo quadro. E a psicanálise vai ter que responder esse novo quadro. Existe uma questão clínica colocada, da mesma forma que existe em relação ao pagamento, mas também tem uma modificação teórica. Uma não, todas as modificações teóricas. Da Primeira Guerra, o que aconteceu entre a Primeira Guerra os anos 20 foi um intervalo, né, que o Freud produziu, muita coisa, mas olha só para a gente elencar, teoria do luto. Para começar, em 17, a gente tem o surgimento de um conceito que é fundamental, que vai fazer a gente repensar a psicanálise radicalmente, que é do estranho, estrangeiro, familiar, inquietante, incômodo. Muda a dualidade pulsional, muda a questão tópica. Também tem relação com a mudança da dualidade pulsional, que está diretamente ligada à neurose de guerra. Muda a teoria do trauma, muda a teoria da angústia, muda a teoria social. A teoria social, em 1913, do Totem e Tabu, é a regulação da violência é dada a partir do momento em que a gente erige um totem e igualmente nos relacionamos enquanto fraternidade. A partir disso, há um cumprimento muito imediato. Em 1915, no texto Reflexões sobre Morte e Guerra, ele já começa a fazer essa ruptura e que vai prosseguir com os outros textos sociais que a todo momento vai ter uma questão, que vai eclodir lá em Mal-Estar na Civilização. Por que nós não matamos uns aos outros, apesar da pulsão de morte? Essa é a questão de mal-estar. Então, o que está em 1913, como teoria social da regulação da violência, não é o mesmo que está em Mal-Estar na Civilização. E que aí, no texto sobre a guerra, a carta ao Einstein, ele já vai afirmar, cara, realmente, não dá. A pulsão de morte está aí. Mas muda completamente a teoria sobre a regulação da violência. Vira uma questão muito séria para o Freud. Que ele vai se refazendo a cada momento. Mas por que eu falo isso com tanta empolgação? Porque eu entendo que a psicanálise precisa continuar respondendo da mesma maneira.
Os acontecimentos históricos têm que ter impacto tanto na clínica quanto na teoria. Não é a resposta de, bom, mas isso não é psicanálise, mas isso é imaginário, mas isso é aquilo ou isso é aquilo outro. Temos um novo cenário, diante disso a gente não recua. Não recuar pode implicar a gente entrar um pouco com o cobre até a gente poder, de alguma maneira, achar o ouro. Mas agora, recuar, eu acho que não é uma alternativa, tanto na clínica quanto na teoria. Pelo menos não é uma alternativa freudiana e tampouco lacaniana. São muitos elementos, né? Que acho que tão evidentes que é até difícil, né? A gente colocar um véu sobre esses elementos históricos da constituição da psicanálise. Mas acho que até acabei me perdendo um pouco na pergunta, mas é porque eu acho que tem a ver, né, com as iniciativas e com os problemas que nos são colocados pelo nosso tempo de agora. Bom, é isso. Como prometido, eu não respondi a tua questão. Não, não, tá excelente, Paula. Respondeu várias, na verdade. Obrigada, viu? Pri, pode dar seguimento. Deixa eu recuperar minha questão aqui agora. Obrigada, Paulo, pelas contribuições. E só retomando, quando você foi começando a apresentar o significante surpresa, já fui fazendo uma aproximação ao real, aí você vai fazendo também, quando você vai desenrolando, né? E aí, esse fator surpresa que é traumático, eu vou entendendo que tem a ver com... Ele se torna traumático, vou entendendo que tem a ver com essa elaboração que você faz, que não tinha pensado dessa maneira, nessa tríade, né? De um sujeito racista, com um sujeito que é objetalizado, e um terceiro, que é para quem isso é transmitido, né? Achei que isso foi algo que hoje eu aprendi aqui, assim, deu uma ampliada um pouco no meu entendimento sobre isso, e aí eu fiquei pensando, primeiro eu queria saber qual que é a referência do texto do Freud que eu perdi, e também queria entender um pouco, assim, como que, né, na operação clínica, ou enquanto pensando a teoria também, né, e podendo avançar com a teoria, considerando o que já está discutido, o que a gente está podendo olhar e não ignorar mais, a gente pode ir avançando enquanto a isso. Não sei se a minha pergunta é muito viagem ou muito gigante, mas foram as coisas que eu fiquei pensando a partir do que você trouxe. Qual que é o texto do Freud? Eu não entendi também. É que eu falei muitos textos do Freud. Um texto que o Freud trata de humor. Não sei se foi isso que você tá. disse. Se chama Humor. Eu acho que é de Chama 28. Ah, tá, não conheço. Boa, Eu acho que é de 28. Humor. É um texto bem pequenininho. Boa. É interessante. É bem interessante esse texto. Ok. Bom. Então. Quando eu falo sobre a plateia, né, eu tô falando sobre uma cena... Tô falando sobre cenas cotidianas, tô falando sobre cenas da ordem do nosso convívio mesmo, dos fenômenos sociais, e como que é a posição política de cada um, de cada uma, diante desse racismo, né, que está aí a todo momento, né, e como que a omissão é algo bastante complicado. E como isso tem a ver com o que eu tinha mencionado ali no início. Ninguém vê e ninguém ouve. Ou faz que não vê e faz que não ouve. É uma posição omissa da plateia, né? Bom, e justamente aquele que está sendo colocado como objeto, ele não tem muitas vezes ele não tem condição de responder. Ou quando responde, não tem uma sustentação
do entorno social. Quando a gente vai aproximar para a questão mais psicanalítica, e a gente pega aqueles memes maravilhosos, né? São tão psicanalíticos. O último que eu vi, são vários, mas o último que eu vi era de dois menininhos brigando, um no chão, na realidade apanhando, o outro prestes a dar um soco nele, e uma galera que estava ali de plateia, com o celular gravando e apoiando o menino que estava apanhando. E aí o que eles escreviam, né, no meme era eu sou o cara que tá apanhando, o cara que tá batendo e o cara que é a plateia. E como em psicanálise a gente vai testemunhando que muitas vezes somos o que apanha, existe um super-eu absolutamente vigilante e punidor, que também nos constitui, e somos também muitas vezes a plateia, e, bom, enfim, não somos a plateia, pelo menos certamente o outro, que também nos constitui, é a plateia. O que eu estou querendo falar é que, em termos subjetivos, a questão ganha uma grande complexidade. Não estou querendo, com isso, cair nesse papo absolutamente conservador e superficial, né? De que o pior racista é o negro que é racista contra ele mesmo. Mas de como os discursos nos atravessam, de como as narrativas nos atravessam e compõem, né, o nosso campo simbólico, de tal modo que aquilo que já é da dinâmica subjetiva, por exemplo, a questão da autodepreciação do sujeito neurótico, a questão de uma autopenitência por conta da culpa, ela pode ganhar diversos contornos, inclusive contornos de gênero, inclusive contornos de cis e transgeneridade, inclusive contornos raciais. E ao ganhar esses contornos raciais, superegoicamente, essa inaudibilidade e essa invisibilidade, elas podem se presentificar de modo absolutamente real através do olhar e da voz, enquanto objetos que participam de marcas de angústia na nossa experiência. Então, muitas vezes, a voz racista, por exemplo, ela nem precisa ser encarnada pelo outro, embora muitas vezes o é. Bom, enfim, acho que é uma situação de grande complexidade. De fato, não dá para a gente ir por um caminho superficial, né? E compõe, de alguma maneira, essa atmosfera de produção de absoluto sofrimento racista. Que bom quando esse sofrimento ele é direcionado a um outro, através de uma demanda de análise. Se há algo que a analista e o analista deve ter como ponto de partida, é que não servirá a analista ou o analista como plateia da cena racista. E muitas vezes pode se presentificar através das narrativas do sujeito no próprio divã. E para o plateia, eu estou entendendo não simplesmente todo e toda aquela que testemunha a cena racista, mas aquela que ajuda a cena racista a se realizar através da sua omissão ou através da sua ação. De tal modo que, da mesma maneira que a gente nega, né, o lugar de poder que nos é conferido,
que está colocado ali na direção do tratamento, a gente também se nega a fazer o papel de plateia. E entendo que a gente responde, primeiramente, nem sei se isso se enquadra enquanto se a gente for muito rígido conceitualmente, se isso se enquadra enquanto resposta. Acho que não é uma resposta do analista. Mas fala das condições de estabelecimento de uma análise, que é a presença. Eu gosto muito de um autor daqui de São Paulo, que é de um outro campo, ele é psicanalista, obviamente, né, mas ele é de outro campo, ele é do campo do acompanhamento terapêutico, Maurício Herman. Ele fala sobre a instalação da presença, por conta de diversas condições não serem dadas de antemão no acompanhamento terapêutico. O tempo de instalação da presença ele precisa ser visto de uma maneira mais cuidadosa do que no dispositivo de consultório, em que muitos elementos contribuem para a instalação da presença do analista. A própria disposição das mobílias, o próprio lugar social que existe numa análise. Existe um lugar social, um reconhecimento social da análise, uma suposição de que seja uma análise que não existe necessariamente no acompanhamento terapêutico. No acompanhamento terapêutico tem um familiar que teve uma crise psicótica e a partir daí tem várias direções e várias coisas que tu nunca ouviu falar, como por exemplo acompanhamento terapêutico, certo? Na análise não, na análise você sabe. Você vai lá, você vai sentar, talvez numa cadeira, deitar num divã e tu vai falar. Socialmente está dado condições que contribuem para a instalação dessa presença. Mas o que eu quero chegar com isso não é exatamente no acompanhamento terapêutico, mas que presença é algo que se instala. E como instalar uma presença, e eu estou pensando principalmente nas analistas brancas, ou não negras, numa atmosfera racista, para esse paciente racializado que chega. As condições já são outras completamente diferentes das condições de chegada. De um modo, obviamente, geral, né? A gente sempre vai no específico, em tudo aquilo que a gente fala, no geral, vai servir para o específico, que a gente vai estar sempre questionando um a um, mas para a gente poder transmitir alguma coisa, a gente fala no geral. Mas a chegada dessa paciente negra, numa atmosfera, num contexto racial bastante violento. E aí, quando a gente fala sobre presença do analista, da analista, a gente sempre coloca um acento, e com razão, em algo que é muito fundamental nessa presença, que é de poder presentificar o unifamiliar. Uma função fundamental da presença do analista é presentificar o unifamiliar. E aí a gente sim faz através das nossas respostas, né? Ou da resposta. Da resposta, da interpretação do ato. E em relação a isso, há toda uma discussão, enfim, muito se produz a respeito disso. Que, de alguma maneira, presentificar em familiar, né, uma possibilidade de presentificação também do real na cena analítica, obviamente, né? Não é um real qualquer, mas o real que nos interessa. Um real analítico, um real em que o sujeito esteja implicado, um real que esteja, de alguma maneira, amarrado ao seu próprio discurso. Então, presentificar o real que nos interessa. Bom, mas existe outras dimensões e outras funções que estão colocadas na presença que não são do registro real, mas do simbólico do imaginário. Nós falamos menos, mas Freud fala muito.
nesse próprio texto, o início do tratamento, e em outros textos técnicos que ele vai falar sobre os chamados textos técnicos, né, desse período, ele vai falar muito a respeito disso que eu entendo como dimensão imaginária, em alguma medida a dimensão simbólica dessa presença. Quando a gente está falando sobre o consultório, a gente já está falando sobre uma dimensão de presença imaginária. Quando a gente está falando sobre a construção desse espaço para o analisante, e a construção desse espaço eu estou falando desde a chegada dele e dela, a gente está também falando sobre a construção de uma presença simbólica. Isso fica muito mais fácil, inclusive, de transmitir quando a gente está falando sobre o online, né? Como acho que foram várias essas cenas, né, que a gente já experimentou nesse caminho do marido que está em análise, aí se descobre que a companheira dele está ao lado, ou o adolescente que está em análise, de repente a mãe entra pelo quarto, pela porta, ou ele tem a impressão de que a mãe está escutando pela porta. Construir uma presença numa análise online tem a ver um pouco com você conseguir chegar em condições tais em que esse sujeito esteja o suficientemente à vontade para poder associar livremente. Então tem muitas vezes a necessidade de a gente poder fazer alguns apontamentos para poder transformar aquele espaço em suficientemente acolhedor e protegido para que ele possa falar. Coisa que está muito mais dado na nossa clínica, né? Mas é justamente na ausência que a gente consegue entender o porquê isso constitui, faz parte do nosso trabalho. Como, então, a gente fazer isso levando em consideração a dimensão racial? Levando em consideração que a transferência é racializada. Existem algumas situações muito externas, né? Aparentemente externas, mas que também fala a respeito disso, né? Como que se constitui a nossa sala de espera. Porque é isso, né? Como descolonizar sem alguma medida africanizar. Porque, obviamente, aquilo que a gente chama de neutro não tem nada de neutro. Inclusive, as cores pastéis do analista não tem nada de neutro. Tem uma força muito grande que conversa, né, que dialoga com uma determinada representação no imaginário que fortalece, inclusive, a imagem do analista, da analista, como essa pessoa branca, com determinados traços, com determinada linguagem, daí por diante. Então, isso faz parte. Existe um outro elemento que eu queria também trazer antes de passar para a Regiane. Muitos pacientes meus, na época que eu atendia em prédio comercial, reclamavam dessa dificuldade que é você estar num prédio comercial em que você tem que deixar sua digital, seu RG, foto do seu rosto, de reconhecimento facial, e daí por diante. O quanto isso também como a gente já vai construindo, né, uma possibilidade de acolhimento que em algum momento vai chegar, né, nessa presença imaginarizada do analista, como já começa desde muitas vezes a escolha do local que a gente atende. Considerando que determinados prédios comerciais em determinadas regiões são prédios para a entrada de uma determinada população e não para outra. Bom, então são alguns pontos aí, né, que eu
Coloquei. Diga aí, Regiane. Bom, obrigada, Paulo. Acrescenta muito te ouvir falar, assim, faz muito pensar. Mas você trouxe um ponto que, assim, tem momentos históricos e importantes que talvez aconteçam que dá uma descontinuidade. E eu não pude deixar de pensar nesse momento que a gente acabou de viver da pandemia e de um governo que entra, que está lá, muito dessa polarização também, onde há exclusão, né? Onde só vale o que é igual, onde o que é diferente fica de fora. E nessa emergência de muitos coletivos nesse momento, né? E eu queria, assim, saber como você enxerga esse momento pandêmico e dessa polarização, onde o diferente fica de fora, né? Onde só vale o que é igual, de segregação muito grande que a gente assiste hoje, e dessa emergência dos coletivos, se é uma resposta interessante para... Como que é? Porque em algum momento você falou assim, a resposta talvez tenha que vir do coletivo, né? Uma resposta coletiva para algo que incide coletivamente. Então, como é que você vê isso, né? Esse momento aí. Uhum. O Luiz tinha também pedido a palavra, né? Ele desapareceu aqui da tela. Acho que era mais um comentário, mas depois eu posso fazer. Não, diga aí, pode falar. A gente estava me lembrando quando você estava falando da questão do neutro, né? A Denise sugeriu, a gente faz isso antes de cada conferência, sugeriu 2 capítulos do texto da Neuza Santos, né, do Tornar-se Negro. E eu acho que o começo do capítulo 2 fala, ela já traz no primeiro parágrafo o perigo da ideia da natureza, né? Quando a natureza toma o lugar da história, isso serve como função ideológica, né? Então acho que esse neutro suposto, na verdade, é função ideológica, né? Não tem neutralidade, né? Isso é uma naturalização de certas coisas, justamente para dissolver, né, a contradição, o conflito e talvez velar justamente, né, a questão racial. Sim, exatamente. Pô, a pandemia, eu acho que eu tava... Bom, enfim. Tem uma questão, né? A ideia de traumatismo coletivo. Que bom. O que vai falar sobre o trauma tem a ver com os recursos de simbolização do sujeito. Esses recursos de simbolização têm a ver com uma possibilidade de leitura. Essa leitura, ela, bom, se liga, obviamente, né, a história desse sujeito, mas também tem a ver com o que nos é oferecido pelo discurso social para que a gente possa ler essa situação. Precisa de um tratamento discursivo do campo social que, de alguma maneira, nos auxilie a fazer uma leitura desse fato enquanto fato traumático e de um traumatismo coletivo que vai mudar, de alguma maneira, o destino da nossa... que vai operar juntamente, né? E alterar o destino da nossa forma de metabolização desse acontecimento. No Brasil, principalmente quando se refere à população pobre e à população preta, historicamente, e à população indígena também, historicamente, há um processo de dessensibilização do sofrimento e da violência que acomete essa parte da população. Por isso que eu tenho um pouco... Eu falo do genocídio. Bom, eu me proponho a falar sobre a questão racial e trago o genocídio como um exemplo de trauma coletivo. Não é à toa. É
é porque eu não tenho certeza até que ponto a escravização, por exemplo, é um trauma coletivo, não no sentido dos efeitos que operou e que continua operando sobre a população negra, mas de como isso é lido enquanto fato coletivo socialmente aqui no Brasil. Eu não estou convencido disso. Da mesma maneira que eu não estou convencido que outros tantos acontecimentos, como a chacina da Candelária na década de 90, como a invasão no Carandiru em 92, sejam lidos socialmente como traumatismo coletivo. Nem pela mídia e nem por outros órgãos do Estado. Isso tudo tem como efeito, não tem como efeito, né? Mas eu acho que acaba fazendo um cenário ideal para esse horror que a gente viveu ser encarado por grande parte da população. Óbvio que teve um falseamento da realidade e tudo mais, né? Mas uma naturalização desses 700 mil mortos. Eu acho que talvez para uma parte significativa da população isso é lido e tratado como um fato traumático, ainda mais hoje que a gente tem um recorte muito maior, né, da questão das mídias, porque isso que vai chegar, o que chega a um campo progressivo, inclusive, não é o que chega a um campo conservador. São dois discursos muito díspares, né, diferentemente da década de 90, em que a gente tinha só a televisão, certo? Então são múltiplos discursos que chegam, né? Então acho que para uma parte significativa, a pandemia foi vivida como um trauma coletivo, e para uma outra parte não foi vivida como um trauma coletivo. O que é muito difícil, né? Porque aí volta aquilo que eu falei. Quando o discurso social não lê como um trauma coletivo, é muito pior. É quando tu invade a favela do Jacarezinho, por exemplo, e tem aquelas 30 mortes, e quando isso não é legitimado socialmente, é, na realidade, um empilhamento de real, né? O real enquanto acontecimento, o real enquanto aquilo que não cessa de não se inscrever, ou seja, como trauma, e o real da falta de contorno simbólico do discurso social. Então, é literalmente essas mães que choram, né, sem nenhum tipo de amparo social. Não tem amparo no discurso social que fala, olha, o seu sofrimento é legítimo. Seu filho não deveria morrer pelas mãos do Estado, junto com toda outra carga subjetiva, né, de dor dessa perda. Tô falando, e isso também se aplica, obviamente, à pandemia. As mortes na pandemia, quem perdeu pessoas na pandemia. Putz, aí tu falou da segregação, né? Que também é um baita tema. É um baita tema, principalmente quando a gente está falando sobre a questão racial. Que eu acho que a gente precisa trabalhar muito bem e explorar. A gente precisa investigar mesmo de uma maneira muito séria, principalmente no campo lacaniano, as relações entre segregação e racismo. A minha hipótese é que não dá para a gente amalgamar segregação a racismo. Tem muito a se perder quando a gente faz isso. E como contextualizar, tanto dentro da obra do Lacan, os modos que ele trabalha com segregação e racismo, como contextualizar historicamente. E para a nossa realidade também. Eu acho que não cabe, né? Aí a gente volta para o que eu falei, olha, há certos períodos históricos que fizeram com que o Freud avançasse. Eu acho que a gente vive um período histórico que a gente não pode só repetir aquilo que foi colocado, por exemplo, um dos modos de ele trabalhar a segregação que não me agrada muito no seminário de 19. Há outros momentos em que ele vai trabalhar de uma maneira mais interessante. A gente não pode simplesmente pegar e falar, não, segregação e racismo estão ali no mesmo lugar. Senão a gente vai perder muito. Um autor que eu gosto bastante, o Sidias Cofarré, é um psicanalista francês. Ele afirma que quando a gente faz isso, a gente despolitiza, a gente deshistoriciza
e dessexualiza o racismo. Eu vou escrever o nome do CD, porque eu acho que fica melhor. Que alguém, a Priscila perguntou aqui, né? O nome dele. Não desracializá-lo, né? Ele é um autor negro. Ele não trabalha tanto assim com a questão racial, ele trabalha muito com questões sociais, mas ele é um filósofo, um psicanalista negro. É, enfim. Gente, alguma outra questão? Ou assim, alguém quer colocar alguma outra questão? A gente já está uns 5 minutinhos, mais ou menos, do fim da conferência. Hum, tá. Paulo, eu queria só colocar, vou aproveitar só para colocar uma última questão. Eu queria saber, assim, eu tenho algumas dúvidas quanto às nossas linhas de base epistemológicas para a compreensão das questões raciais, de racialidade, assim, no contexto clínico, né, social, porque, enfim, né, a gente vai partindo muito, e aí eu fico pensando em termos de origem, história, né, de bases epistemológicas que são europeias, né, em sua maioria, são brancas, europeias, e aí eu fico tentando entender, né, que a gente chega na clínica ouvindo um sujeito brasileiro, latino-americano, imerso aí em outras questões, e aí eu fico tentando fechar a conta, assim, epistemologicamente falando, como que essas coisas vão se enquadrando, assim, né? Se essa epistemologia vai dando conta do sujeito que chega ao consultório, né, ao coletivo, dentro dessas compreensões que são muito nossas, né, no sentido de vivências, e aí eu tenho algumas questões no sentido de tentar entender como que se é necessário uma outra configuração epistemológica para a compreensão dessas questões de racialidade na clínica, assim, considerando o nosso contexto brasileiro e a nossa própria história, né? Enfim. É uma baita questão, mas é uma questão também muito difícil, né? Porque o que significa? Significa abrir mão do acúmulo que tivemos até aqui em relação à psicanálise com uma base eurocêntrica. Não me parece que esse seria um caminho interessante, mas certamente, como a gente consegue, através de uma leitura, e por leitura eu estou incluindo muitas coisas, né? Obviamente que eu estou incluindo autoras como, eu estou até com livros delas aqui, mas autoras como a Lélia Gonzalez, né, que é alguém que faz uma interlocução com a psicanálise, a Neuza Santos Souza, a Isildinha Nogueira, inclui a leitura delas, inclui a leitura de sociologia, de história brasileira, né? Acho que realmente nós, enquanto analistas, temos que estar muito advertidos a respeito disso. Inclui leituras de autores que vão pensar, né? Acho que desde uma perspectiva do Sul, as relações de poder e a constituição do capitalismo, enfim, né? Autores da decolonialidade, por exemplo, mas não só. Então, acho que inclui tudo isso. Mas inclui também outras formas de leitura, né? Inclui o rap, inclui a gente conseguir olhar para as nossas produções culturais de uma outra forma e nos formarmos a partir disso também. A gente deixar se tocar e fazer com que a nossa clínica seja tocada também por esses outros elementos. Mas me parece fundamental que a gente consiga ter essas leituras justamente para ter condições de nos situar de onde a gente fala, como que se produz,
o sofrimento daquela que chega nos nossos consultórios. Eu vejo isso como fundamental, né? Porque senão a gente vai se distanciar cada vez mais. Porque é isso, né? Como a gente trabalhar com uma noção de sujeito que é atravessada pela negatividade, sem cair numa pura inocência de que o fato da gente jogar luz sobre essa negatividade faça com que apenas a negatividade seja levada em conta. Porque psicanálise é negatividade o tempo todo, certo? Sujeito, objeto do lado negativo. Ou melhor, significante, sujeito do lado negativo. Mas bem que significante também tem um porto vazio, né? Mas assim, ó, pulsão de vida e pulsão de morte. Vai ficar muito evidente. Demanda / desejo e gozo do outro lado da negatividade. A questão é que um não vai sem o outro. A relação entre esses elementos, né, entre o elemento da negatividade, ela é sempre moebiana. E a positividade seja da significação, a dimensão de significação do significante, a dimensão histórica do sujeito, a dimensão do discurso e da história dos laços, ou mesmo da história dos desejos, que está em toda a clínica. A história dos desejos que me antecedem. Tudo isso é historicizado, toda essa dimensão mais positiva, e é fundamental. Fundamental para análise, fundamental para o avanço teórico. Então, essa demonização, sabe? Em que rapidamente tu pega e fala, não, mas isso é imaginário. Primeiro a gente precisa ver o que realmente é imaginário ou não, né? O que tem de simbólico, às vezes até de real, porque a gente coloca um véu na nossa frente que impede que nós vejamos. E para deixar mais um incômodo, né, junto com os incômodos que eu deixo, eu já digo de antemão que, para mim, a questão da raça, ela não se limita a imaginário, como muitas coisas em psicanálise, ela tem a ver com os 3 registros. E, enfim, acho que não ir por esse caminho fácil. Que bom que você citou o texto do Freud, de 1913, porque é não recuar. Acho que agora é não recuar. Não recuar, em alguns momentos a gente vai acabar experimentando o cobre. Mas acho que a gente não pode recuar, não. Ótimo. Gente, eu acho que agora a gente vai caminhando aí para o encerramento da conferência. Paulo, muito obrigada, assim, eu acho que foi fantástico toda a sua linha de raciocínio, assim, dentro da própria psicanálise, assim, mas atualizando de um jeito, acho que fantástico, né, para questões muito circunscritas ao nosso cenário, à nossa clínica, ao nosso país, às nossas questões, então, acho que foi muito bom. E agora, enfim, o coletivo vai passar por um período de recesso, mas no próximo semestre a gente retoma, né, algumas outras conferências com outros temas, mas desde já agradecemos e, enfim, fica o espaço aberto no coletivo para quando você quiser voltar, ou caso a gente tenha aí alguma outra programação, com certeza você estará em nossa lembrança e afeto. Eu que agradeço. Para mim foi um grande prazer poder estar aqui nessa manhã junto com vocês, né? Podendo trocar, podendo me fazer questões a partir das questões que foram levantadas. Um trabalho muito, muito potente o que vocês estão realizando. Fico muito contente. Quem quiser manter esse diálogo, pode me procurar no Insta. E, bom, é isso. Gente, valeu, obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, é isso. E aí, na próxima segunda, a gente segue na reunião do coletivo. Tá bom? Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.